Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro, último dia de aula, que na próxima semana, vocês sabem, será a nossa prova. Não haverá mais vídeo, esse será o último vídeo, tá certo? Porque vamos fazer prova e quando terminar a prova vamos ser liberados. Então, não vai ter mais vídeo, esse será o último, tá bom? Então vamos encerrar, como sempre, agradecendo a Deus por este ano que está terminando e pedindo a Deus a proteção por mais este dia, tá certo? Bora ficar de pé. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este ano que está terminando, Senhor. Obrigado por cada livramento, por cada proteção. Obrigado por cada direção, Senhor. Fica aqui conosco mais este dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, olha, hoje não terá aula de tio Caio e nem aula de tio Atos, certo? Vamos ter aula de história, eu vou colocar do livro, tá certo? Mas a nossa prova de história não é livro, é apostila. Vocês não vão estudar nada de história pelo livro, é pela apostila, tá certo? Somente para finalizar o livro. Mas a prova vai ser na apostila. Os assuntos, roteiros já estão com vocês, certo? O Tia já botou lá no grupo do Zap o roteiro lá, só é chegar lá e ver o dia e o que vai cair, tá certo? Então boa sorte, estude bastante nesse final de semana para tirar boas notas e não precisar ir para recuperação, tá certo? Então bora lá, vamos pegar o livro na página 327, bora lá. 327. Os africanos escravizados. Muitos africanos de diversas partes da África foram trazidos ao Brasil para trabalhar como escravos. Isso aqui a gente já viu logo na segunda unidade, falando sobre a escravidão, sobre os negros que foram escravizados aqui no Brasil, certo? Ou só é um tipo de uma revisão. Eles se tornaram a principal mão de obra nos engenhos de açúcar e também desempenharam várias funções na colônia portuguesa. Trabalharam como criados pessoais, na derrubada das matas, nos pequenos comércios da vila e cidades, na construção de edifícios, entre outras atividades. E o pior é que eles trabalhavam e não tinham salário, eles não ganhavam nada por isso, certo? Por isso que eles eram escravos. Trabalhavam, mas nada recebiam em troca. A escravidão já existia entre os africanos desde a antiguidade, principalmente entre membros de grupos rivais, pois eles organizavam os inimigos derrotados, escravizavam os inimigos derrotados em guerras e conflitos. Mas, no século XVI, os portugueses descobriram na escravização de seres humanos uma nova forma de comércio, que lhe garantiu muito lucro. O comércio de escravos feito entre os portugueses e os africanos era muito lucrativo. O africano escravizado não era só um trabalhador forçado, mas uma mercadoria valiosa. Então, eles valiam muito dinheiro, porque todo mundo queria um escravo para trabalhar na sua lavoura, na cana-de-açúcar. O africano escravizado não era, comprados em algumas regiões da África, os escravos eram transportados para o Brasil em embarcações chamadas navios negreiros. Por que navios negreiros?
Porque esse navio, eles traziam os negros da África. E nesse navio, eles vinham em pé, eles vinham sem comer, sem beber. Eles eram muito humilhados dentro daquele navio. Já vinha o trajeto de sofrimento deles desde a hora que ele entrava nesse navio. Entre os africanos que vinham como escravos, havia muitos agricultores e artesãos, acostumados ao trabalho livre nos territórios africanos, onde viviam. Já conheciam a metalúrgica, que era a arte de trabalhar como objeto de ferro, e também muitos dos trabalhos técnicos usados no engenho de açúcar. Os conhecimentos anteriores dos escravos foram aproveitados no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Então, quando eles vieram de lá, eles tinham outras atividades lá. Muitos deles eram agricultores, eram artesãos, e isso aí foi aproveitado também aqui no Brasil. No outro lado, aqui embaixo tem: escravo é a pessoa que é obrigada a trabalhar para seu dono sem pagamento. Ele não tem liberdade e se torna propriedade de seu senhor. Isto é, a pessoa que o escraviza. Do outro lado, os africanos escravizados e seus descendentes foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração e na casa de famílias ricas. Além dessas atividades, muitos africanos trabalhavam nas cidades como escravos de ganhos e escravos de aluguel. Os escravos de ganho eram mandados pelos seus senhores para trabalhar nas ruas da cidade. Como hoje tem as pessoas que vão fazer entrega, pronto. Mesmo assim, eram os escravos. Tinha escravos que servia para fazer mandado na rua e tinha escravos que era para trabalhar dentro da própria lavoura, dentro do próprio engenho. O ganho desse trabalho era entregue para seus donos no final do dia. E caso não entregasse o valor combinado, poderiam ser castigados. Então, se eles fizessem o negócio lá fora e não entregassem aos senhores de engenho, eles eram castigados. Eles tinham que receber o dinheiro e entregar a eles. Alguns senhores alugavam seus escravos para realizar trabalho de pessoas interessadas. A maior parte deles transportava mercadorias ou materiais de construção. As mulheres eram alugadas como amas de leite para amamentar os filhos das mulheres brancas. Então as mulheres escravas serviam para isso. Tinha mulher que tinha bebê e não tinha leite, então elas eram emprestadas para amamentar as filhas das mulheres brancas. Os escravos, entretanto, não aceitavam passivamente as condições às quais eram submetidos. A rebeldia também fazia parte da realidade da escravidão e as revoltas eram constantes. A forma mais organizada de resistência deu através dos quilombos. Então, eles ficavam revoltados pela forma com que os senhores de engenho os tratavam. E eles fizeram o quê? Eles fugiam para uma comunidade chamada quilombo. O que eram quilombos? Eram os lugares onde se refugiavam os negros fugitivos. Quilombo significa povoação ou acampamento, na linguagem quibundo. Palmares foi um conjunto de quilombos ligados por trilhas em meio a mato. Tinha um quilombo que era o mais famoso, que era chamado Quilombo dos Palmares. Localizava-se na Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas. Há muitas lendas sobre ele, mas pouco se sabe sobre sua história. O conjunto de quilombos dos Palmares existiu durante o século XVII e foi destruído após muitas expedições em 1695. O líder do Quilombo dos Palmares, ele se chamava Zumbi, escapou e só foi morto 2 anos depois. Sua cabeça foi exposta na Praça Central de Recife para que outros escravos que quisessem seguir seu exemplo se lembrassem do final da história. Eles mataram ele e colocaram exposto numa praça aqui em Recife.
Para quê? Para que os escravos vissem o que aconteceu com ele e não quisessem fazer a mesma coisa que ele fez, que era liderar o quilombo. No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Em homenagem se deu a ele, a Zumbi dos Palmares. A escravidão existiu no Brasil desde o século XVI até o século XIX. Durante esse período, muitos escravos conseguiram comprar sua liberdade. Desde 1816, o senhor podia vender o escravo com a carta de alforria. Essa carta de alforria era uma carta que dava liberdade, total liberdade para o escravo ir embora, trabalhar, viver sua vida independente do senhor do engenho. Isso é uma carta de liberdade. Alguns homens livres vendiam a liberdade a seus escravos para poder pagar dívidas pessoais. Em 1888, a princesa Isabel ela assinou uma lei que foi a Lei Áurea. Essa lei trazia o quê? Liberdade para todos os escravos do Brasil. E assim todos os escravos foram livres, certo? A lei, no entanto, foi mal elaborada. Os escravos não receberam nenhuma indenização, ou seja, nenhum pagamento para ajudá-los a se manter até conseguirem moradia. Sem recursos, muitos deles foram viver em habitações precárias, nos morros, na cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. Teve origem assim o primeiro núcleo de moradias, que depois ficou conhecido como as favelas. Atualmente, os descendentes africanos formam uma grande comunidade. Os afrodescendentes desenvolvem as mais variadas atividades em diferentes setores da sociedade. A riqueza de sua cultura está sendo recuperada por meio da valorização das tradições dos africanos e de seus descendentes no Brasil. São afrodescendentes muitos advogados, professores, artistas, médicos, esportistas, desembargadores, políticos, ministros e comerciantes que se projetam na sociedade brasileira atual. Então aqui tem o exemplo de algumas pessoas famosas que são afrodescendentes. O governo tem procurado equilibrar a situação dos descendentes de africanos escravizados que ainda vivem nas terras de seus antepassados. Existem mais de 2.500 comunidades cujas origens são antigos quilombos. Nesses locais remanescentes de quilombos vive ainda uma população em busca do reconhecimento de seu direito à propriedade. Remanescente quer dizer sobrevivente. As pessoas que sobreviveram naquela época, certo? A essas perseguições. Então vamos fazer agora a página 331 e a 332. E daqui a pouco nós vamos voltar com a nossa correção, tá certo? Então façam aí todas as respostas que estão no texto e daqui a pouco a gente volta para corrigir, tá bom?